que é esquecido por nós, né? Aquilo que Jesus ensinou, e nós que eu estou dizendo, nós evangélicos, né? Nós, igreja, estamos esquecendo. Acabamos de entoar o hino, somos um dos tais. Acabamos de ler, né? O que acontecia com a igreja, conforme se pregava o evangelho, se acrescentava cada vez mais à igreja. Hoje o evangelho não tem mais esta visão. Hoje quem prega o evangelho não tem mais esta visão. Ele tem a visão financeira, ele tem a visão de crescimento particular, não da igreja. E naquele tempo não, né? E eu fiz um apanhado para que os irmãos entendam. Paulo fazia campanha para arrecadar dinheiro para Jerusalém, que Jerusalém estava passando fome. Mas os irmãos vão entender, Jerusalém era uma cidade rica, uma cidade poderosa, tinha muita coisa lá, tinha muita arrecadação. A cidade era forte, edificada. Os reis, porque teve um rei, que era Herodes, quando Herodes morreu, os 3 filhos assumiram. Cada filho assumiu uma região. E a região que ficava Jerusalém ficou de um filho, o pior filho que Herodes tinha. Então esse cara foi assassinado e Pôncio Pilatos tomou o poder. 12% da arrecadação ia para Pôncio Pilatos e 22% ia para o templo da arrecadação. 80% da população era pobre e escrava. O resto, 2%, era aristocratas e ricos. E o resto era trabalhadores que tinham plantação, eram marceneiros, eram pescadores, né? Então era uma cidade com uma população grande e poderosa, tinha muito dinheiro. Vamos equiparar? Praticamente como Campinas, uma cidade igual a Campinas, tinha sua própria renda. Aí você vai falar, poxa, mas Paulo fazia arrecadação para levar dinheiro para lá? Quando Tito marchou contra Israel, Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, levou tudo que tinha e acabou com tudo. Não foi só com o templo, ele acabou com a cidade. A história conta que Tito, ao invadir Jerusalém, ele matou as grávidas, matou os filhos, destruiu tudo que ele pôde encontrar pela frente. E ele mesmo disse: o templo ninguém põe a mão. Mas segundo a história diz que um arqueiro com sua flecha incendiada perdeu a tensão dos dedos, e essa flecha entrou dentro do templo e o templo se incendiou, para cumprir a palavra que Jesus tinha dito, né? Então foi isso que aconteceu. Isso é uma coisa por cima do que aconteceu em Jerusalém. Aí de lá houve a dispersão, todos foram embora, todos fugiram, todos saíram de lá por causa da invasão, por causa do terror que havia acontecido. As mulheres grávidas, para que os irmãos entendam, os soldados passavam a espada na barriga da mulher e pegavam o feto e jogavam o feto para cima e amparavam com lanças. Se assustar. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, né? Não vamos pôr datas, porque datas não correspondem. Algumas datas não se correspondem, mas a história conta esse fato. Livros por Eusébio escritos contam esse fato. Então, para que os irmãos entendam, porque Paulo saía
pregava, arrecadava dinheiro e mandava para Jerusalém. Jerusalém estava passando fome, porque não tinha mais da onde produzir dinheiro ou produzir alimento para que aqueles que ficaram lá sobrevivessem. Entendido? É bom saber isso, para que a gente possa entender algumas passagens da Bíblia. Falar, mas poxa, uma cidade tão rica e Paulo faz arrecadação, para quê? É por esse fato, né? As nossas 7 primeiras aulas de Atos dos Apóstolos, história da vida da igreja em seus dias, iniciaram quando ainda estavam apenas em Jerusalém. Fato, aconteceu tudo em Jerusalém, na época que estava tudo bem, nada tinha acontecido ainda, estava tudo maravilhoso. As igrejas, os apóstolos com seus seguidores iam para o templo, oravam, cantavam, entoavam hinos, né, maravilhosos, que alguns historiadores colocam hinos que eles cantavam, né, são hinos maravilhosos. Eles tinham ainda tudo isso. Pedro tinha se levantado, 3.000 se aceitou Jesus a primeira vez, depois mais 5.000, e a igreja crescia, e tudo acontecia, só que todo mundo estava acomodado. Parece a história do Brasil, né? Chegou o evangelho no Brasil, foi pregado o evangelho, pegou fogo, em 85 aqui, nossa, teve um movimento fantástico. E hoje, cadê? E hoje o que está acontecendo? Né? As coisas começam a ficar estável. Tem que haver uma perseguição. E isto aconteceu, como no começo que nós falamos, né? Houve essa perseguição. Aí saiu todo mundo. Aí temos histórias em Atos que contam de Filipe, que foi para um lado, e outro para outro, e outro para outro, e outro para outro. Houve o chamado de Pedro deitado lá na laje, e vem 2 para procurar Pedro. Vocês sabem da história. Isto começou a surgir, começou a crescer, a igreja começou a se expandir. A fuga de Filipe, que foi para a Ásia, teve igrejas na Ásia, e outros que fugiram, houve igrejas, começaram a crescer, começaram a ter movimento, mas Jerusalém era a base, né? Jerusalém tinha um presbítero, que na época não era chamado presbítero, mas era chamado bispo, né? Ou ancião, que era, segundo alguns irmãos de Jesus, Tiago, o justo, Tiago, que tinha um joelho de camelo, ele orava mais, vivia mais orando do que vivendo com o povo, levava a palavra para o povo, e ele era o representante, ele era o responsável da igreja de Jerusalém. Aí nós vamos ver no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o primeiro concílio que a igreja teve, que a igreja primitiva teve, o primeiro concílio, uma discussãozinha leve e suave, que era o seguinte: um lado da igreja queria que aquele que se convertesse a Jesus tinha que ser circuncidado, e Paulo defendia que não havia necessidade. E houve a gente usa a palavra discussão e logo vem em mente briga, né? Mas houve uma discussão entre essas lideranças, Paulo, Pedro e outros que faziam parte, que você vai ver no capítulo 15, faziam parte desse concílio, e eles definiram o seguinte: a partir daquela data, à frente, quem aceitasse Jesus não precisava mais obedecer às leis de Moisés em termos de
circuncisão. Não havia necessidade. Interessante, né? O homem começa a colocar as mãos, começam a atrapalhar as coisas que Deus deixou claro para nós. Que você, quando prega o evangelho claro, tudo cai por terra. Todo o teu pensamento, todo o teu entendimento cai por terra. Porque a palavra te limpa a tua cabeça, limpa a tua mente, que você entenda o que está acontecendo, o que Deus quer da tua vida. Mas quando o homem começa a colocar a patinha, aí dá tudo errado. Infelizmente, nós aqui no Brasil temos poucas informações, né? A maioria das informações vem em livros em inglês, livro em francês, e é complicado. As maiores pesquisas que você for fazer, você vai encontrar a Igreja Católica à frente, colocando as suas informações à frente. Não digo que a informação seja mentirosa, não é mentirosa. É uma informação verdadeira, verídica, mas tem uns acréscimos, né? Como todos fazem, né? Todo escritor, quando põe alguma coisinha, faz um acréscimo para que você lembre sempre que foi ele que escreveu. Então, existem umas coisinhas que a gente tem que deixar passar para entender, né? São relatos de orações, derramamento do Espírito Santo, disciplina eclesiástica e a vida em comum, em comunidade, de perseguições e crescimentos da igreja. Se não tiver perseguição, meus irmãos, a igreja não cresce. Ela se acomoda, como Jerusalém aconteceu em Jerusalém. Se acomodou. No Atos capítulo 1, a gente vai ver que a igreja se reuniu, os apóstolos, se reuniram, que era 120, se reuniram, e nessa reunião fizeram um sorteio para colocar um que faltava por causa de Judas. Depois a gente percebe que no relato cai um vento impetuoso dentro daquele prédio. E aquele vento impetuoso faz com que todos eles se levantam e começam a falar em línguas do povo que estavam lá, porque era uma festividade. E esta língua traz conhecimento para todos na sua família, com sua própria língua, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus podia fazer. Alguns, como eu digo, homens maus, falavam tão bêbado. Outros falavam não, são pessoas simples. São pessoas simples. Como essas pessoas simples falam na minha língua? Minha língua de casa, minha língua de nascença. Como que eles podem falar? Por isso que eu quis deixar claro, os 80% da população era pobre e escravo, porque a escola naquela época ensinava o aramaico, que era a língua que se falava, o hebreu, que era a língua religiosa, e o grego koiné, que era o que você comunicava com todos. Todos falavam grego koiné. E as crianças lá em Israel, em Jerusalém, aprendiam assim. Hoje em Jerusalém, você vai lá, uma criança aprende o hebraico, aprende o inglês e aprende o francês. É normal isso na escola. É normal na escola, em Israel, as crianças aprenderem 3 línguas. É normal. É uma coisa normal. E eles falavam nas línguas, então o povo lá ficava transtornado. Como pode? Como que isto pode acontecer? Pessoas sem conhecimento.
saber falar a minha língua claramente, eu estou ouvindo claramente. Então isso é a atuação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo recaiu sobre cada um deles, e a Bíblia diz que foi em língua de fogo, e Pedro se levanta e proclama: somos todos assassinos, matamos o homem, filho de Deus. E assim proclamou o Evangelho, e se não me falha a memória, 3.000 se converteram na primeira atacada. Então, para que entendermos, o templo era enorme, tinha muita gente, financeiramente rodava muito dinheiro, muita coisa. A cidade era forte, poderosa, e o Evangelho chega no momento ápice, né? Onde rodava muita coisa, acontecia muita coisa. E este Evangelho simples, pregado por pessoas simples, começava a conquistar as almas, começaram a conquistar lugares, começaram a conquistar residências para que pudessem ser feitos os cultos. A maioria dos cultos eram feitos no fundo do templo, não porque não podia, mas era feito. Era assim que era propagado num estado, num lugar que tinha dinheiro. Aí tudo acomodou-se. Ninguém queria mais sair de Jerusalém. Ninguém mais estava preocupado em sair de Jerusalém, porque estou bem. Estou bem. Você imaginou se os americanos, os ingleses, os franceses, os alemães parassem, falar: não, nós estamos bem aqui, nós teríamos o Evangelho? Nós não teríamos Evangelho. Tiveram que ter perseguições lá para que pudessem atravessar o oceano e trazer o Evangelho para nós. O Evangelho veio aqui para o Brasil pelos franceses, pelos holandeses, pelos alemães, pelos ingleses, pelos americanos. Nós tivemos todos essas raças aqui dentro do Brasil trazendo o Evangelho. É necessário, é preciso que isto aconteça, porque nós caímos no comodismo. Hoje você vê o Evangelho brasileiro no comodismo, está acomodado. É televisão, é líderes aí colocando diante da televisão que eu comprei um avião de 55 milhões, outro tem um avião que custa 60 milhões, eu tenho um templo que custou 5 milhões. E o Evangelho? E aquilo que Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas ide pregar o Evangelho. Vai, você está caminhando, você está andando, prega o Evangelho, fala do meu amor. A igreja começou a crescer assim, a igreja ficou assim, ela expandiu demais dentro da cidade, e tinha que acontecer algo, e tinha também que acontecer aquilo que Jesus disse, tinha que acontecer, e aconteceu. Tito invadiu, porque eu não tenho a data, mas para aqueles que ficaram muito chateados que Pôncio Pilatos mandou crucificar Jesus, Pôncio Pilatos se matou, se assassinou, tá? Para que vocês fiquem contentes, ele se matou. Pôncio Pilatos se matou, e por ele se matar, o que aconteceu? A Roma tinha que mandar os soldados para lá, né? Então coincidiu tudo.
E quando os soldados entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém, houve o demandar. Esse demandar que foi maravilhoso. Maravilhoso para o reino de Deus. Porque se expandiu. Expandiu maravilhosamente. Aí aconteceu que fato? O fato de Paulo ver Estevão ser apedrejado, Paulo pegar carta e correr atrás desses que estavam se levantando contra aquilo que ele aprendeu, começa a perseguição, começa a prender, a matar. Aí Paulo começa a abrir sair de dentro de Jerusalém, começar a sair para fora, porque ele tinha uma carta, e esta carta tinha um poder grandioso. E Paulo vai, aí Paulo no meio do caminho cai do cavalo, encontra com Jesus, e tudo começa a melhorar. O evangelho começa a ser propagado, e com leis, com determinações, com posições, com aquilo que Jesus queria que nós hoje aprendêssemos e continuássemos a propagar. Os nossos patriarcas sofreram muito, mas esses sofreram muito mais, fizeram muita coisa. Então vamos lá. É a igreja que vive em comunidade. A vida em comunidade é um dos pontos que mais nos chama a atenção quando estudamos o primeiro capítulo de Atos. Comunidade é estar juntos, conviver juntos, não com diferenças. Comunidade é estar unidos, com o mesmo pensamento. 2 textos, né? Atos 2, do 42 ao 46, e 4, do 32 ao 35. Primeiro, como viviam os cristãos, tinham um estilo de vida simples e estavam unidos por padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Padrões definidos de doutrina, que era Paulo que estava já escrevendo as doutrinas, que nós vamos ver em Romanos e daí para frente. As doutrinas, a doutrina que o apóstolo já tinha recebido de Jesus, estava passando para a igreja. E o que Paulo estava começando a escrever, o que Pedro também estava começando a escrever, o que João também estava começando a escrever, todos estavam começando a escrever, porque o Espírito começou a fazer com que abrisse o leque, para que todos entendessem o que é o puro Evangelho, para que todos entendessem que tinha que viver numa comunidade. Não adianta eu estar aqui e falar irmãos, 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 e quando o irmão desses irmãos que eu chamo precisa de mim, eu dou as costas. E naquele tempo não dava as costas, viviam juntos. Vamos ver textos aí que diz assim: se você pecou, conte o teu irmão, conte a igreja para que orem. Misericórdia. Ou se você contar para um irmão, depende do irmão que você vai contar, né? Mas se você contar para um irmão o que aconteceu com você, meu Jesus, vivi um estilo definido de doutrina, comunhão, amor e oração. Havia grande alegria no partir do pão, no socorro aos menos favorecidos. Frequência aos cultos, reunião nos lares, temor ao Senhor, sinais e prodígio eram comuns, acompanhando a pregação. Era comum. Os irmãos podem levantar, uns anos atrás acontecia isso, hoje não acontece mais. Por quê? A Bíblia está errada? Ou é o homem que está errado?
A Bíblia não ensina mais. O Espírito Santo não atua mais na vida dos irmãos, na minha vida. Não, ele atua. O que nós estamos encontrando é um evangelho voltado à riqueza. Um evangelho voltado ao meu bolso. Isso que nós estamos. No começo da aula nós falamos isso. Estamos voltados para isso. Por isso que o evangelho... Amados, quem é que ouve hoje no rádio, na televisão, em qualquer veículo de comunicação, você ouve que você é um pecador e precisa se converter? Aonde você ouve isso? Qual é a pregação hoje que você ouve que você é um pecador e necessita de Jesus? Você vê outras coisas, mas ouvir que Jesus te cura, te liberta, você não ouve mais. É muito difícil, hein? Muito difícil. De 24 horas que eles estão no ar, é muito raro você ouvir isso que eu acabei de falar. Muito raro. Muito raro colocar como o Senhor Jesus como o Senhor de tudo, o que cura, o que liberta, o que salva. Não, você ouve falar de carro, casa, que o templo, que fulano de tal, que ciclano, que fulano de tal levantou uma oferta maravilhosa para a igreja, mas que Jesus limpa o pecador quando o pecador se entrega a ele, você não ouve. Agora é necessário que não só Jerusalém, mas o mundo então viesse conhecer a vida e a obra de Jesus. Lucas relata nos capítulos iniciais do livro dos Atos dos Apóstolos que a primeira atitude dos discípulos foi orar. Primeira atitude. Hoje nós vamos sobre vigília. Não, vai na vigília A, vigília B ou vigília C, que Jesus vai falar com você. A maioria das vigílias eu sei que ficam 45 minutos cantando, 35 minutos pedindo oferta e 5 minutos de oração. E dispensa todo mundo. É a maioria das vigílias. Se eu tiver errado. Desafio para a igreja de hoje. A igreja bodierna, criado à sua imagem. A igreja foi criada à imagem de Jesus. Embora vivia num contexto completamente diferente, deve também trazer consigo essa marca da unidade doutrinária. É o que eu falei. Se todos estiverem juntos, não pensar a mesma coisa, não adianta nada. Não funciona. Da comunhão, agir sobrenatural de Deus, do altruísmo, do não enclausuramento. Dentro das quatro paredes do templo, das correntes efêmeras nos sermãos, em conjunto fatores de que davam vida à igreja. Os irmãos já viram, se procurar num texto na internet, os irmãos vão ver alguns textos de alguns pregadores antigos. Vocês já viram a pregação dos homens? Já viu como eles pregam?
como eles pregavam, os pregadores mais antigos, né? Fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Fugiu o nome. Você entra no site e você procura pregações antigas. Vê o que eles pregavam. Aqueles homens pregavam. A pregar a vinda de Jesus. O inferno está de boca aberta para te receber. Jesus vai vir e você não vai. Prega hoje. Prega isso hoje. Você está aqui, ó. Você está aqui no templo. Jesus vai vir e você vai ficar. Era a pregação deles. E por que nós mudamos a nossa pregação? E por que nós mudamos o nosso estilo de igreja? A igreja, como está escrito aqui, é a imagem de Cristo. E por que nós mudamos essa imagem? Por que trocamos essa imagem por uma coisa mais light, suave? Por que as pregações de hoje nos púlpitos não diz: você é um pecador e precisa se converter, se não se converter, não vai para o céu, vai para o inferno? Você não ouve mais esse tipo de pregação. Você não ouve mais esse tipo de clamar a tua consciência, clamar a sua consciência, porque você, do jeito que está indo, não vai mais para lugar nenhum, vai para o inferno, você não vai para o céu. Mesmo estando no meio dos evangélicos, muitos evangélicos, hoje você vai em qualquer prisão, você vai encontrar a maioria da população é filhos de pastores, presbíteros, diáconos. Nós erramos aonde? Não mantermos a sua imagem. Como vivia a igreja? Esta marca da comunidade cristã de Jerusalém, conforme Atos 2, 42, 47 e 4, 32, 36. A unidade doutrinária, doutrina dos apóstolos, vida de comunhão entre os irmãos com Cristo a partir do pão. E esse partir do pão não era só a Santa Ceia, não. Era todo partir do pão mesmo. Eram refeições que eles tinham. Porque a maioria ia de fim de semana na igreja, não tinha o que comer. Se não fosse as arrecadações que Paulo fazia, eles não tinham o que comer, não. Agora os irmãos entendem porque todo domingo tinha refeição, porque chegava as arrecadações de Paulo, chegava arrecadações das outras igrejas para Jerusalém, e era repartido na hora. Nós lemos aqui agora há pouco, cada um levava conforme a necessidade. Se um tinha 5 filhos, levava conforme a necessidade dele. Se um tinha 2 filhos, levava conforme a necessidade. Estão entendendo, irmãos? Como era difícil? E o evangelho era puro. Vida de comunhão entre os irmãos com Cristo a repartir do pão, a manifestação sobrenatural. Aí acontecia a manifestação. Por quê? Todos estavam com o mesmo pensamento. Por quê? Porque a pregação trazia a você a consciência. Por isso que acontecia a manifestação. Por isso que acontece a manifestação. Por isso que a Bíblia, quando começa a falar, ela começa a fazer você se autoanalisar e ver que você está errado, que você está caminhando errado. E o pregador, ele tem que fazer com que a Bíblia fale, para que você sinta isso. E hoje nós não vemos isso. O despojamento
e a disposição de repartir os bens, a reunião nos lares, o alto número de conversões, as mensagens com ênfase à ressurreição do Senhor. Amados, eles vendiam as propriedades que era para ter dinheiro para poder pagar, para poder comprar alimentação. Não era para o rei, não era para o dono do templo ou o rei do templo tomar conta desse dinheiro, era para alimentação. Por isso que eles vendiam os bens. Não era para construir templos grandes, não era para construir templos fantásticos, e não era para o pastor ter na sua casa luxuosa, ter carro luxuoso, ter segurança. Ter segurança. Homens armados, carro blindado. Eu nunca vi Jesus andar de carro blindado. Eu nunca vi Paulo andar de carro blindado. Mas, Evangelho. As mensagens com ênfase à ressurreição do Senhor, ênfase na ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, não está morto. Razão do crescimento, não são métodos de transformação de vidas, mas a palavra quebranta corações. Jeremias 23, 29. Por isso a igreja crescia. Aqui está um dos fatores que a igreja cresce. Não é método. Eu acho que pregar assim seria melhor. Olha, Jesus está me mostrando uma chave, você vai ganhar a chave. Deposita nos pés da bispa dinheiro, porque aí você vai ganhar muito mais. Não tinha nada dessas coisas. Nada tinha. Pelo contrário, tinha espada. Tinha espada. Falava que era cristão, morria onde estava. Tem filmes aí que mostra. Tem livros aí que contam essa história. E hoje, acomodados, precisamos ter uma perseguição para que possamos sair afora e pregar o Evangelho. Mas o mundo já conhece o Evangelho. Nada conhece nada. Conhece essa coisa aí que diz que é Evangelho. Mas o Evangelho puro, muito pouco. A igreja que cresce, a igreja primitiva experimentou um crescimento extraordinário. Após o primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Se não me falha a memória, a Bíblia diz que era 3.000 homens. Se não me falha a memória. São 3.000 homens, né? Logo depois o número saiu para quase 5.000. Foi realmente. Lucas, autor do livro de Atos, com frequência chama a atenção para o crescimento da igreja. Ela cresceu realmente. Crescia. Expandia. Claro, tudo que cresce, tudo que expande, tem suas... precisa ser lapidado, precisa tirar as arestas, né? Então, alguns problemas surgiram. Esses problemas foram contornados ou foram explicados pelos líderes que estavam nas igrejas na época. Mas algum problema maior que surgiu, foi feito o concílio. O primeiro concílio lá em Jerusalém foi que resolveu o maior problema de todos, né? Ou circuncida ou não circuncida, que nós falamos no começo. Mas todos os problemas, os líderes estavam capacitados para resolver. Hoje nós estamos com a faca e o queijo na mão. A Bíblia nos ensina tudo, a Bíblia nos fala tudo, e naquela época eles não tinham a Bíblia completa.
eles estavam completando, eles estavam escrevendo a Bíblia, para que nós hoje possamos ter como se dirigir, ter como ser guiados. E eles estavam crescendo, e crescendo no conhecimento de Jesus, e crescendo no conhecimento da palavra. E a igreja crescia, porque havia uma coisa chamada fidelidade à palavra. Os marcos que Deus colocou não foram quebrados. Os marcos que Deus colocou não foram movidos, ficaram fixos. Por isso que a igreja crescia. Pregação eficaz, a mensagem era centralizada em Cristo. Centralizada em Cristo. É isso que nós ouvimos hoje? E ungida pelo Espírito Santo, as autoridades se admiravam com a ousadia de Pedro na explanação da Escritura, as convicções com que anunciava a palavra e a sabedoria com que explicava a respeito dos profetas, a intrepidez com que falava sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Atos 4, do 13 ao 15. É isso. É isso que faz a igreja ser mudada. É isso que faz ter movimento na igreja. É isso que faz ter conversão. É isso que faz o sobrenatural de Jesus funcionar. Vida de oração. Os cristãos perseveravam unanimemente em oração. Atos 1,14. Oravam antes da escolha de Matias para o apostolado. Atos 1, 24, 26. Estavam orando quando veio o Espírito. Atos 2, 1. Oravam no templo em Jerusalém. Atos 3, 1. Orava no meio da perseguição. Atos 4, 23, 31. Oravam. O bom testemunho. Havia autenticidade demonstrada na nova vida em Cristo. Para que os irmãos saibam, o primeiro líder da igreja de Jerusalém, como eu disse, foi Tiago, o justo. Depois veio Simão. E aí depois veio um monte. Mas eu coloquei ênfase em Tiago, porque Tiago, ele era chamado justo porque ele resolvia a coisa justamente. E em 63 depois de Cristo, ele foi levado ao pináculo, e lá no pináculo, vocês pegam um livro de a história cristã, vocês vão ver. Ele subiu no pináculo, lá em cima do pináculo, ele tinha que falar que ele não acreditava em Jesus e que César era o senhor dele. Não falo não. Jogaram ele lá de cima do pináculo, mais ou menos uns 7, 8 metros de altura. Ele caiu e quebrou as duas pernas, mas não morreu. Aí diz a história que veio um homem com um bastão e deu na cabeça dele, matou ele. Mas o interessante é que quando ele caiu e quebrou as duas pernas, ele se pôs de joelho e pediu para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. E morreu. É isso que eu acabei de falar, um bom testemunho. Estevão, apedrejado, também deixou um bom testemunho. E o testemunho de Estevão foi penetrante em Paulo. Eu creio que depois da morte de Tiago, houve a perseguição, começou a perseguição. Foi em 63,
Tito entrou em 70, então deve ser porque aquelas bandas daquela época. Mas o testemunho move, testemunho quebra. Adoração sincera. O autor da adoração, o ato da adoração de Deus, de todo o coração, submete-se à vontade soberana do Senhor, trazia para a igreja o mover do Espírito Santo. Mas é comum, é todos juntos. É todos juntos que acontece. Não é um querer e o outro não. É todos juntos. Como eu falei, comunidade. A igreja que resolve seus problemas. Eu falei de Estevão, né? Aqui no rodapé a gente vê, ó. Aquela visão foi a pior declaração que o Sinédrio podia ter ouvido, pois foi por esse suposto pecado que esta autoridade crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas, você vê? Testemunho. E Deus faz as coisas, por isso que eu falo, eu amo esse Jesus por causa disso. Ele faz as coisas acontecer com nós. Quando Ele quer nos usar, Ele faz com que as coisas aconteçam com nós. Ele queria Paulo e jogaram as roupas de Estevão aonde? Nos pés de Paulo. Interessante, né? Nos pés de Paulo. Eu creio que Paulo olhou, né? Chegou para Gamaliel, você viu o que aconteceu lá? É, rapaz. Quer carta? Quero, vai, pode ir, faz o que você quiser. E aí lá na frente nós vemos que Pedro e Tiago são presos. E vão falar com Gamaliel. Gamaliel fala assim, ó: apareceu um monte de coisa aí, e tudo teve um pico e desapareceu. Se isso que eles estão falando for verdade, vai continuar. Se não, vai sumir. Então não fica preocupado. Se for uma coisa verdadeira, coisa real, vai continuar. Se não for, vai sumir como as outras sumiram, desapareceram, caíram no esquecimento, foram esquecidos. Irmãos, vê como é bom? É como é bom servir um Deus que vem te avisar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Não é bom isso? Olha, se prepara que vai vir uma perseguição aí, mas eu sou contigo. Quer ver como é a verdade que eu estou falando? Chegou um profeta para Paulo, pegou o cinto de Paulo, amarrou Paulo e disse: olha, assim vão fazer com você. Não foi? E que Paulo falou para eles? Acalma-te teu coração que eu já sei. Certo? É assim que Deus faz. Deus não deixa você enganado. Quando a gente fala, você vai resolver um problema, dobra o teu joelho e ore, que Deus vai te dar a solução. Deus dá a solução. Mas Deus dá a solução no momento certo, não no momento que a gente quer. Vamos lá. A igreja que resolve problemas na comunidade cristã. Apesar de riquezas, de manifestações divinas, após o nascimento da igreja, havia na comunidade cristã pessoas cujo comportamento era reprovável. Sim.
Tinha aparência de piedoso, mas negavam o poder de Deus. Não é coisa nova. Até hoje é assim. Foi o caso de Ananias e Safira, que gerou o primeiro exemplo de disciplina eclesiástica relatado em Atos 5, do 1 ao 11. Amados, não entrando no mérito, mas por que os dois fizeram isso? Qual a finalidade? Porque Barnabé tinha vendido tudo? Barnabé era solteiro e rico. Qual o problema? Qual o problema eu, pobre, ficar olhando um cara rico? O cara rico, ele vai fazer o que ele quer. Ele tem como fazer? Ele tem como fazer. Eu não tenho. Agora eu vou juntar com a minha mulher e falar assim, vamos vender a casa e falar que vendemos pela metade. Poxa, para. Então não venda. Por quê? Para me comparar com o irmão? Isso daqui é falta de comunidade. Isso aqui é falta de unidade. Eu não posso me comparar. Ou posso? Ou vou fazer que nem alguns pregadores falar que Jesus era proprietário de latifundiário? Para com isso aí. Oxi. Vamos parar com essas coisas. Vamos parar de comparações. Cada um tem cada um. Que nem aqui eu falei, ó. Cada um tem seu comportamento. Cada um tem seu comportamento. Você aceitou Jesus, você antes era um macumbeiro, você tinha o seu comportamento. Você era católico, você tinha o seu comportamento. Você era espírita, você tinha o seu comportamento. Você era ateu, você tinha o seu comportamento. O que muda o comportamento do homem na transformação é a Bíblia. Não tem outra coisa que muda. É a Bíblia. É a única que tem o poder de entrar entre a medula e a alma e separá-la. É a única que tem esse poder. Eu não conheço nenhuma que tem outro poder. É a única. O casal tendo vendido sua propriedade, queriam se projetar na comunidade cristã, motivada pelo orgulho. Não tem nem o que comentar. Mas por que eu tenho que ser igual? Esse comportamento errado que temos que ser limpos pela palavra. Por isso que eu falo, vamos ler a palavra. Temos que ler a palavra. A palavra nos guia, já disse isso, ela nos guia. Ela nos dá parâmetros para que nós tenhamos uma vida constante diante de Deus. A disciplina. Não pode haver no corpo de Cristo tolerância para com a iniquidade. Jesus já havia orientado sobre como tratar o faltoso. Mateus 18. Eu gostaria que alguém abrisse Mateus 18, capítulo 18, do 15 ao 20. Como as pessoas que estão nos ouvindo não vai ver vocês lerem, né? Então eu acabo lendo para ficar mais fácil. É interessante, tem coisas que a gente tem que colocar no texto para ler, porque é coisa interessante. É ordenança, Jesus falou, então se Jesus falou, não tem o que falar aqui não. É isso e acabou. 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo, quer dizer, a segunda vez que você vai falar com ele, um ou dois, para que, pela boca das duas testemunhas ou três, todas as palavras sejam confirmadas. E se não as
escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Vai até o 20 ainda. Em verdade vos digo que tudo que ligasse na terra será ligado no céu, e tudo que desligasse na terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque aonde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meu irmão, mais coisa que isso. Você viu que está escrito aqui, foi Jesus que falou, não fui eu não. É a Bíblia, está aí, foi Jesus que disse. O pecado de Ananias e Safira foi duramente punido, por tentarem mentir ao Espírito de Deus. Ambos morreram por causa da sua iniquidade. Ambos morreram por causa do seu jeito de ser que não foi mudado. Teria que mudar. Teria que haver mudança. Teria que ter mudança. O Evangelho faz com que a gente mude. Os primeiros cristãos em Jerusalém vendiam casas, terras, bens móveis e traziam o produto das suas vendas aos apóstolos, para que fosse distribuído aos necessitados. Eles não vendiam para poder enriquecer os apóstolos. Eles vendiam por causa da necessidade. Por isso que no começo eu disse que Jerusalém era rica, e depois eu disse que ela caiu, foi destruída, e a necessidade de quem tinha poder aquisitivo na época era de fazer isso, ajudar a ter substância, comida para que o próprio povo sobrevivesse. Se era dividido em dinheiro ou era dividido em comida, eu não sei porque eu não estava lá, mas eu sei que era dividido por cada um que tinha sua necessidade. Isso era em comum acordo. Todos concordaram. Se todos concordaram, a atuação do Espírito Santo é maior. Acabamos de ler. Se eu e meu irmão concordarmos com a mesma palavra, aquilo acontece. Lógico. Claro. Se for por o bem de ambos ou por o bem da igreja, né? Deixar claro, porque sabe como que é? Às vezes a gente deixa uma palavra, dá a margem para pensar, né? Eu falei de Pilatos. Por que eu falei de Pilatos? Porque muitos acham que Pilatos foi o maior carrasco que teve, né? E ele se matou. Então acabou o problema. Ele não morreu de velhice, ele morreu de espadiste. A espada entrou nele, né? A igreja que sofre perseguições. Essa igreja foi a melhor igreja. A igreja crescia em Jerusalém e Deus fazia grandes milagres através dos discípulos. O ciúme dos líderes judeus suscitou grande perseguição à igreja. Glória a Deus por isso. Tinha que ter mesmo. Pedro e João perseguidos. Um grande milagre aconteceu pelas mãos de Pedro e João quando iam orar. Atos 3, de 1 a 10. Aquele rapaz que estava lá, né? Tinha mais de 40 anos, com um problema, não podia andar, e ele pediu ouro, e Pedro falou: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho é Jesus, levanta-te e anda. E o cidadão levantou, andou, depois ele foi parar na mão dos líderes judeus, né? Foi preso. Aí falou: não, olha, desde que eu sou nascido eu sou assim agora. Jesus me curou, meu filho.
queira ou não queira, eu estou curado. Agora durma com essa. É o que eu volto a dizer. 2 com o mesmo pensamento, Deus opera. 2 com o mesmo pensamento, Deus vai sempre operar. Temiam o surgimento de uma nova seita dinâmica que o colocasse fora do poder. Aí que entra aquela palavrinha que eu falei de Gamaliel. Quando perguntaram para ele, ele disse: isso aí, se for movimento, acaba logo. Se não for movimento, então vocês ficam preocupados. Vocês se preocupam. E graças a Deus que esse movimentinho nosso aí tem mais de 2000 anos. Glória a Deus por isso. Ordenaram aos discípulos que deixassem de ensinar. Mas é difícil, hein? A resposta que foi... Isto que eu acho interessante. Prenderam os dois e disseram para os dois: olha, para de pregar. Senão, né? Aquela ameaça sempre, né? Senão, né? Olha a resposta que deram. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como que eu vou parar de falar daquilo que eu vi e ouvi? Como que eu vou parar de falar? Está em Atos 4, versículo 20. A igreja encontra força para superar a dor e a perseguição através de orações. 4 do 23 ao 31. Como que eu vou parar de falar uma coisa que eu vi? Como que eu vou parar? Como que eu vou parar de falar de uma coisa que aconteceu comigo? Como que eu vou parar de falar que Jesus me livrou de muitas coisas? Eu estaria morto hoje e eu estou vivo porque Jesus quis que eu ficasse vivo. Ora, como que eu vou parar de falar? Meu filho, se quiser bater, bate já, porque compadre, dá não. Lá na frente, Pedro e Tiago são presos. Pedro fica preso numa cela e Tiago é morto à espada. Aí nós vamos de novo para o livro onde escreveu poxa, estou mal mesmo. Ele escreveu assim, que Tiago, quando foi levado ao líder da sinagoga e julgaram Tiago para condenar e trouxeram de volta, o soldado que estava levando ele e trazendo ele para levar para ser morto, o soldado também, quando ele ajoelhou, daqui a pouco eu lembro o nome, quando o Tiago ajoelhou, o soldado ajoelhou junto com ele e falou: eu quero servir esse seu Deus. E os dois foram mortos. Amados, a coisa melhor que tem é o bom testemunho. Eu posso falar aqui coisas, tudo que eu estou falando está escrito, tem livros escritos falando. O livro da história da igreja. Eu falei o nome do abençoado e me fugiu o nome dele. B. O martírio de Estevão. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo, usado como prodígio e sinais. Atos 6, do 3, 8 e 10. Isto despertou ciúme em alguns. 6, 9. Em Atos 7, do 1 ao 53, é possível ler o discurso de Estevão sobre a ação divina na história da igreja de Israel e da dureza de coração dos seus ouvintes. Temidos a discurso, foi morto e apedrejado. É difícil uma morte em apedrejamento. É difícil até para ver. Porque a gente acha que o corpo fica coberto de pedras, né? Não fica não. Tem pedra que bate no corpo e espirra.
não é uma vista bonita, não. Mas eu louvo a Deus que Deus levantou homens igual a esse. Né? Que maravilha. E hoje a gente pode falar que este é um verdadeiro evangelho. Se não fosse esses homens, nós hoje não teríamos nada. Nada. E infelizmente, com tudo que nós temos, ainda continuamos não tendo nada. Né? C. A igreja perseguida é expulsa de Jerusalém, Atos 8, do 1 ao 3. Após a morte de Estevão, iniciou a grande perseguição contra toda a igreja. Os cristãos tiveram de sair de Jerusalém, por onde ia, pregavam a palavra. Atos 8:4. Assim encerra esse primeiro período da história da igreja, vivido exclusivamente em Jerusalém, uma igreja perseguida, porém vitoriosa. Diante do Sinédrio, Pedro levanta-se para explicar os fatos que estava acontecendo. Atos 4, do 8 ao 12 e 16. Sabendo os líderes judeus que aqueles homens humildes estavam falando a verdade, não havia como negar a presença de Jesus em suas vidas. Não havia como esconder. Não tinha como esconder. Não tinha como. Por mais que eles só se virassem as costas, mas se olhasse face a face, não tinha como se esconder. Era Jesus. Era o reflexo de Jesus. Quando eu me converti, a gente andava na rua, a gente sabia quem era crente e quem não era. Quando eu me converti. E não é muito tempo não. Hoje está difícil. Hoje está difícil. Quando eu me converti, a Igreja Católica não gostava de nós não. Hoje nos chamam de irmãos. Quando eu me converti, a gente era expurgado, né? Parecia que a gente tinha lepra. Ninguém encostava. Hoje, o que mudou? O que mudou? Vamos trazer agora o que nós escutamos até agora e vamos colocar hoje. O que mudou daquela época para a nossa época? Isso aqui não mudou. A Bíblia e a palavra continuam a mesma. Os homens daquela época eram fiéis, como nós acabamos de falar aqui. E os homens da nossa época? A igreja, naquela época, pensava em união. Estavam unidas. Um ajudando o outro, um amando o outro. E a de hoje? Naquela época havia um movimento, havia a ação do Espírito Santo, havia os milagres, havia o sobrenatural. E hoje? Complicado, né? Então quem errou? Foi Deus ou foi o homem? Nem precisa, né, se matar muito para pensar.
A palavra de Deus se completa. A palavra de Deus não fica para trás. Jesus disse, Mateus capítulo 5, lê Mateus capítulo 5, em meu nome vocês vão sofrer. Vocês vão ter perseguição. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. E lá na frente ele falou, olha, tudo vai acabar. Por isso que eu sou contra cristão ser político. Eu sou contra isso. Porque ele se corrompe. Ele se corrompe. Ah, mas na época de José, José não era corrompido. José não foi corrompido. Daniel não foi corrompido. Vê na palavra. Vê na palavra. Eles não foram corrompidos. Hoje nós somos corrompidos facilmente. Jerusalém, vamos falar da igreja de Jerusalém. Tinha muita família que não tinha o que comer, se não fosse esse dinheiro que entrasse. Se não fosse esse dinheiro que entrasse, não tinha muita gente que estava morrendo de fome. É que eu não entrei em detalhes. Mas na primeira invasão, eles comiam carne humana para sobreviver. Em Jerusalém, tinha muito morto na rua. É igreja, é comunidade. Ah, nego, fala aí do dízimo. O dízimo é para isso. Você dá o seu dízimo, é para isso. É para esse dinheiro entrar dentro da igreja, pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar os impostos. Porque nós não somos livres de impostos. E da assistência, não só às viúvas e os órfãos, mas para todos os necessitados. Porque as coisas que a igreja põe a mão vai para frente. Vocês já perceberam isso? Todas as ONGs que recebem dinheiro do governo não vai para frente. Por quê? E porque todas as coisas que a igreja coloca a mão vai para frente. Não, eu estou falando um global, né? Se a gente for colocar nos pontinhos aí, a gente já sabe por que não vai para frente. Mas por que a igreja, quando põe a mão para fazer alguma coisa, ela faz? Porque ela está em comum acordo. E quando você está em comum acordo, Deus opera, Deus faz acontecer. Agora, tudo que está na mão do homem, o que acontece? Descamba. Eu quero saber qual é o ser humano que está no poder de alguma coisa, ele tem o poder de alguma coisa e não quer tirar frutos daquilo. Eu só quero saber. Me mostra um ser humano, um sequer, que está à frente de algum lugar, que entra muita quantidade, entra muito dinheiro, para ele fazer o bem para as outras pessoas. Se ele não quer saber, se ele não quer levar algum. Claro, meu irmão, certíssimo, vai puxar a sardinha para o lado dele. Em Jerusalém não tinha isso não. Por isso que eu gosto da Bíblia. Você viu? Jerusalém se juntava, eles se vendiam todos os produtos, vendiam tudo que tinha para repartir entre os pobres, repartir entre eles, para que todos tivessem alimento. Aí dois carinhas, nós falamos dele, dois carinhas aí, vamos fazer metade, tá, metade nós enfiamos no bolso. O que aconteceu? Morreram. Estavam fora do plano que a comunidade tinha feito. Então, meu irmão, o que você se propõe diante de Deus, e se você tiver pessoas que estão em volta de você e concorda, desde que não entre em atrito com a palavra, em atrito com a norma da igreja. Eu não estou falando da minha igreja, estou falando de todas as igrejas.
desde que o seu pensamento não entre em atrito com a norma da igreja, com a Bíblia, Deus abençoe. Deus abençoe. Agora, o dia que você tiver um plano na cabeça e tiver pessoas em volta de você que concordam com esse plano, mas está ferindo a Bíblia e ferindo a norma da igreja, não faça, que você vai dar com os burros na água. Você não vai morrer, infelizmente. Porque se morresse, né, pelo menos a gente se livrava dos maus. Não vai, infelizmente. A graça de Deus é soberana a isso. A graça de Deus abrange todos, como diz a palavra, né? A chuva cai para ímpios e para os crentes. O sol brilha para os justos e para os injustos. Então a graça é a graça. Mas se fosse naquela época seria tão bom. A igreja de Jerusalém passou os seus iguais. A igreja de Jerusalém, ela teve momentos maravilhosos, e por esses momentos maravilhosos começaram a ter perseguição. Se não houvesse perseguição, hoje nós não estaríamos aqui. A maioria estava lavando carro, assistindo futebol, e não estava aqui engrandecendo o nome de Deus. Damos graças a Deus pelas perseguições. E não sei, mas tudo indica que esta geração é a geração da vinda de Jesus. Mas precisamos ter uma perseguição. Precisamos. Mas a vinda de Jesus está aí. Vamos seguir a palavra e estarmos em comum acordo com a própria igreja que a gente está. Deus abençoe a todos.